Bom Olá, dia. Ana. Bom dia. Obrigada por estares aqui connosco É bom receber-te neste cenário. É maravilhoso. E sabes o que é que te quis receber aqui também? Não, já. Porque há uma ideia do Porto, de uma cidade cinzenta, granítica, onde chove quase todo o inverno, e que essa ideia hoje já não existe. Ou melhor, a ideia existe, mas para quem não conhece, existe. E a ideia é dizer-vos que o Porto hoje já não é o nevoeiro, o granítico e o cinzento, é uma cidade de sol aberta e com mar. Aberta para o Aberta mundo. para o mundo. Exatamente. Então vá, começando pela Ok. primeira, que tem graça, a palavra que melhor descreve o estado de espírito do país. Neste momento, Neste momento. acho que é a esperança, apesar de tudo. Eu ando muito na autoestrada Porto-Lisboa e senti que nestes 3 últimos anos a autoestrada está, nestes últimos 2 anos, portanto, depois de passarmos aquele momento de crise, a autoestrada está outra vez carregada de carros. Anda tudo outra vez a passear, anda tudo outra vez a gastar gasolina, a gastar portagens, anda tudo a comprar casas outra vez, os bancos estão a emprestar outra vez e, portanto, estamos a voltar a um momento de esperança que nos pode levar outra vez ao abismo. Mas basta andar na autoestrada, como eu ando todas as semanas, para perceber que anda tudo outra vez a viajar, anda tudo outra vez a ir de férias. Aqui há dias fui para o Algarve aquele fim de semana de 5 de outubro, foi uma imensidão de gente, trânsito parado, parecia que estávamos no verão, tudo a ir de férias e tudo a vir. Portanto, acho que neste momento Esperança. as pessoas estão outra vez esperançadas que é desta que as coisas vão correr bem. Eu tenho dúvidas. Vamos ser um bocadinho otimistas. Claro, temos que ser. Exatamente. Temos que ser Mas otimistas. também estamos cá para o caso da coisa correr Mas mal. é bom, também a estamos nossa cá. vida é isto. Eu acho que Portugal sempre viveu em crise e, portanto, como foi um país sempre em crise, nós nunca vivemos também numa bonança. Desde os tempos áureos de Dom Afonso Henriques até hoje, nós nunca vivemos na bonança, vivemos sempre em crise. E, portanto, é bom termos estes momentos, gastarmos o que não temos, para depois não termos e depois voltarmos a gastar outra vez. Acho que a vida também se faz muito destes altos e baixos e destas emoções e acho que isso nos distingue dos outros também. E a sensação de sentir português aqui agora com este mar atrás de nós maravilhoso e este sol maravilhoso, a sensação de sentir português, como é que descreves? É uma sensação mista, ou seja, quando gosto muito de viajar e vou muito e viajo bastante, ou em trabalho ou em férias, mas viajo. Eu já na década de 80 fazia o Interrail, sabes que eu vim da África, embora tenha nascido no Porto, fui para a África e depois voltei. E este espírito de viajar acompanhou-me sempre. Eu na década de 80, quando quase ninguém viajava, para ir a Vigo era preciso mostrar passaporte, eu metia-me no comboio e fazia o Interrail durante 7 anos, dos 18 aos 25, em vez de ir para o Algarve, fazia o Interrail. E viajava, conhecia o mundo, conhecia a Europa toda, o Interrail era para conhecer a Europa, e depois chegava sempre à mesma sensação, não havia nenhuma entrada de comboio tão bonita como aqui a do Porto. A de São Bento. E eu entrava em todas as estações de comboios, que são lindíssimas, e era chegar a uma cidade nova. E depois, quando voltava, a entrada de comboio era extraordinária. E disse, não há de facto país como o nosso, ou cidade como esta, neste caso, e país como o nosso, que eu acho que entra em Lisboa ou em Faro, também tem esta mesma sensação. E, portanto, há este misto de dizer, esta é a nossa cidade, este é o nosso país do qual temos orgulho, mas depois estamos aqui, estamos sempre com vontade de sair e de viajar. E, portanto, é isso que nos acompanha desde os tempos da navegação, que é, gostamos muito de viajar, gostamos muito de conhecer o mundo, de dar mundo, mas depois gostamos de voltar ao nosso canto. Na tua opinião, saudade, e que vem um bocado também, quando viajamos depois temos saudade daquilo que é nosso, saudade é uma extravagância do nosso povo, ou nem por isso? Mais que uma extravagância, acho que é uma fatalidade. E é das palavras que mais me custa ouvir aos portugueses. Passamos a vida a falar de saudade. E normalmente a saudade serve para nós mascararmos algumas das nossas fragilidades e debilidades. O otimismo das pessoas serve para mascarar isso, as pessoas acham sempre... A saudade está muito associada a esta ideia que nós temos em Portugal de que nunca conseguimos nada, de que tudo nos acontece. Há uma frase muito entre os nossos amigos que é... Tenho um amigo nosso que diz assim, eu não tenho sorte nenhuma. É a frase dele sistemática, eu não tenho sorte nenhuma. Mas esta é uma frase sistemática nos portugueses. Eu ouço muita gente, não tenho sorte nenhuma. A vida comigo não quer nada. A mim tudo me acontece. Só ouvimos gente, eu só conheço gente, a dizer coisas destas. E a saudade, essa palavra saudade,
que poderia ser uma palavra que é muito musicada, que poderia ser uma palavra poética, que poderia ser uma palavra de facto que caracterizasse positivamente o nosso país. Não, é uma palavra que vai ao encontro daquilo pois que é a fatalidade, que é a falta de esperança, a falta de otimismo dos portugueses, e é uma coisa que me incomoda bastante, é essa palavra saudade ser usada desta perspectiva, e acho que é, sobretudo, uma defesa para os portugueses mascararem muitas das debilidades ou, sobretudo, a falta de confiança que têm. E a falta de ir para a frente, fazer arriscar, coisas. Fazer não coisas, estou bem, exatamente. Ok, bora lá, Vamos as pessoas têm, têm um azar, acham que a partir dali a vida está contra eles, o mundo está contra eles. Talvez por vivermos aqui neste canto, talvez por não termos, enfim, olharmos lá para fora e vermos que os outros têm alguma coisa e nós não, mas não, e depois vamos sempre para a palavra saudade. Eu admito a palavra saudade naqueles que partem e que de facto depois têm que trabalhar lá, olha, no teu caso, Exatamente. deves ter saudades disto. Muitas. Mas naquilo, usar a palavra saudade como uma fatalidade, até porque essa palavra está muito ligada ao fado, e o fado é por sistema, hoje não, com as novas gerações, uma canção triste. E acho que associaram esta palavra muito ao fado e daí tornou-se uma fatalidade para o povo português. Engraçado porque o fado de facto está muito associado a nós, à nossa cultura, e depois quando olhas para o outro lado do Atlântico e olhas para o Brasil, a canção por excelência do Brasil é o samba. É o samba, claro. E aí está dois povos completamente diferentes. A maneira de abordar a vida completamente diferente. E nós de vez em quando como é que estás? Vai-se andando. Vai-se andando. Então quando se encolhe os ombros, vai-se andando, não tens ordem nenhuma. Aí é que a porca torce o rabo, como nós vemos aqui no Norte. Estereótipos do homem e da mulher portugueses, quais são aqueles que mais, como diria a Helena Sacadura Cabral, que mais te encanitam, que mais te enervam? Na mulher portuguesa, o estereótipo que mais me enerva é esta vontade imensa que muitas mulheres, não todas, claro, mas muitas mulheres têm de seguir regras ou de seguir tendências e regras. Porque, por sistema, a mulher portuguesa continua a ser muito conservadora, continua a ser pouco aberta, mesmo à conversação, e isso incomoda-me, porque falta, isso também depois é que leva a estas coisas que estávamos a falar, de serem pessoas retraídas, de saudade, de falta de sorte, enfim, há mulheres com quem não se pode ter uma conversa mais aberta em frente a elas, dizem sempre, eu não estou aqui, eu não ouvi isso, eu não quero ouvir nada disso. Como se fossem frasquinho de cheiro. E isso nas mulheres é de facto o que mais hoje ainda me enerva, porque acho que se muitas já deram esse passo em frente, serem mulheres abertas ao mundo, mulheres na sociedade, e a maioria delas depois acha que ainda não há igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas depois nessa relação não se conseguem desprender disso. Acham que a mulher tem que haver igualdade de direitos, temos, enfim, como é lógico, mas depois, naquilo que é a relação, a mulher é como se sentissem menos mulheres pelo facto de... Pelo contrário. Bem pelo contrário. Somos mais mulheres quando conciliar falar as duas de igual coisas. Para igual e dando só respeito, apesar de tudo não acharem que tudo o que se diz é uma falta de respeito ou é porque ser mulher não se pode dizer isto ou aquilo que estamos a falar. E para isso ainda é o que me enerva muito nas mulheres, é essa falta de abertura e essa tendência que têm de quererem direitos iguais, de serem tratadas como iguais, como deve ser, mas depois, naquilo que são as coisas delas, não se pode ser da mesma maneira. Nos homens, em Portugal, acho que ainda há muitos homens em Portugal que vivem, e isso também é o que mais me enerva nos homens, muitos mesmo, que querem viver uma vida que não têm, ou querem viver acima daquilo que são as suas possibilidades, ou viverem pelo menos ao lado daqueles que têm mais possibilidades. E o que mais me enerva nos homens em Portugal, e são muitos, é que acham que ter dinheiro compra tudo. E não ter, é preciso estar com eles. E todos levam uma vida de fachada, de estarem em festas, estarem em círculos, estarem em sítios,
onde estão os homens nos negócios, onde estão os homens importantes, onde estão as figuras influentes da sociedade e acham que isso os torna também influentes. E ainda temos muito essa mentalidade de querermos estar ao pé de pessoas que não são iguais a nós ou não têm as nossas características. E os homens em Portugal têm muito esta ideia de que o estatuto é que é importante. Mais parecer do que ser. E estarem num sítio onde estão pessoas importantes, dá-lhes um estatuto diferente, mesmo que aquele não seja o seu círculo social. E é isto que mais me enerva hoje nos homens, é às vezes a ideia de sermos pequenos e termos a mania que somos grandes. É como se nunca estivéssemos bem nos nossos próprios sapatos. Exatamente. E depois temos esta mentalidade. Ainda temos muito esta coisa das cunhas, do estar ao pé é importante aparecer, porque senão ninguém se lembra de nós. Ainda não temos, por causa dos homens e não por causa das mulheres neste caso, uma sociedade de meritocracia. Temos uma sociedade de interesses, de cunhas, de ajudas, de conhecer A, B ou C, e ainda termos essa percepção real que existe, e por causa dos homens que dominam sobretudo aquilo que é o círculo económico da sociedade e até político, ainda temos esta coisa de que o mérito não é importante, o que é importante é conhecer. E é isso que mais me enerva nos homens em Portugal. Que todos juntos consigamos fazer alguma coisa, sim, e pelo menos na geração dos nossos filhos, que isto mude. As novas gerações estão a mudar a sociedade. E eu espero que sim. E muito. Hoje, só para te dar um exemplo, os miúdos, as novas gerações já não querem carros. Não ligam nada aos carros. Meu filho tem Smart. Eu já lhe disse que ele quer ter um carro melhor, porque está em Lisboa e tal. Não, eu não preciso de carro para nada. Eu ando de Uber, ando de comboio, ando de metro, mas eu estou a falar dele, mas todos os que eu conheço são assim. O carro para nós é uma coisa, era até para as miúdas. Sim. Era uma coisa importante. E ter uma marca, ter uma melhor marca, ter carros confortáveis. Hoje, para as novas gerações, eles nem querem carro. Eles andam de avião, andam de metro, andam de Uber. Não, e com uma consciência ambiental. E uma consciência ambiental que nós nunca tivemos. Miguel, outro dia também me sugeriu, mãe, porquê é que nós não vendemos o carro? Claro. Temos os transportes à porta de casa, a mãe não precisa de carro para nada, quando for para ir às compras vamos os dois, eu ajudo a mãe. É diferente, os miúdos estão e vão mudar isto e percebem isso. Nós já não vamos a tempo. Nós já não vamos a tempo. Certamente também quem já não foi a tempo foi a padeira de Aljubarrota, que na altura nem pensava em tudo isto que nós estamos aqui a falar. Pois não. Mas pronto. Mas tu achas que estão criadas as condições para que apareça uma nova padeira em Portugal? Felizmente não, porque somos um país de grandes costumes e olhamos para aquilo que acontece na Europa e agora no Brasil e de facto é por isso também que gostamos muito depois de sermos assim. É assim, somos mais pequenos, somos provavelmente mais pobres, mas os problemas dos países também são à dimensão dos países. E somos às vezes até desconcertantes. O que é bom. E isso é uma coisa que eu também gosto muito em Portugal, sermos um bocado desconcertantes e desorganizados. Sabes que eu detesto a organização. Detesto. A organização traz problemas burocráticos, mais custos financeiros e menos agilidade nas coisas. Nós perdemos tempo em Portugal com reuniões e almoços e jantares e depois com grandes planos apresentados em slides e não sei o quê. Que depois chega à prática. E depois chega à prática. Nada. Portanto, eu acho que não estão criadas as condições para a nova padeira de Aljubarrota, felizmente, porque temos um país onde a tolerância, o facto de sermos uns tipos porreiros, ajuda muito a que tenhamos também um país mais tranquilo nesse aspecto. Viriato. Não sei se Viriato alguma vez viu o mar, porque ele andava lá nos Montes Irmínios, portanto não faço a menor ideia se ele alguma vez veio até aqui ao Porto para ver o mar, ou Aveiro, que era capaz de ficar um bocadinho mais perto, Viseu, Aveiro era no Santinho. Mas Viriato é português, é espanhol, é lusitano, em que é que ficamos? Eu acho que é ibérico. Prefiro assim. Por mim ficamos no ibérico. Ibérico. Porque é de um tempo em que as fronteiras também estavam definidas, mas, enfim, havia muita ligação. Nós ainda hoje temos dúvidas sobre
sobre as linhas concretas daquilo que nos separava de Espanha ou nos separava do resto do mundo. Na altura, apesar de tudo, Portugal ainda, enfim, era um país que dava mundos ao mundo e continua a ser sempre um país global, em África, nas Américas, na Europa, sempre com essa presença. E, portanto, acho que o Viriato hoje, tendo uma presença muito assídua em Viseu, acho que Viseu acaba muito por ser o centro do país, um símbolo do interior, e sendo um símbolo do interior é também um símbolo de uma ligação à Espanha e à Ibéria e ao mundo. E, portanto, eu prefiro manter o Viriato como ibérico. Ibérico, para lá, ibérico. Nas tuas múltiplas viagens, acabaste de dizer agora que gostas de viajar. Adoro. E viajaste variedíssimas vezes no Interrail quando eras um jovem adulto. Quando te pediam para apresentar, para descreveres o teu país, para falares do teu país, recorrias a alguma muleta em especial ou nem por isso? Era o que vinha na altura? Não, era o que me dizia na altura, mas havia uma sempre que eu dizia e que ainda hoje digo, sempre me acompanhou, porque acho também que é uma característica minha, modéstia à parte. Sabes que eu também não sou muito, não é assim, às vezes dizem, és modesto mais. Bom, eu não sou uma figura de primeira linha e fiz uma carreira normal, tenho orgulho naquilo que fiz, mas o que eu tenho mais orgulho mesmo é numa coisa que é dizerem-me assim, o Juca para os amigos. Eu sei, Manel. É um tipo muito simpático. Acham isso de mim e eu prefiro que digam isso de mim, que digam que eu sou um grande profissional, ou que sou um gênio não sei de quê, ou que tenho uma carreira magnífica, nada, não me interessa nada, é um tipo simpático. E sempre a muleta que eu usei foi esta. Portugal é um país muito bonito, é difícil explicar às pessoas o quão bonito, porque era difícil nessa altura e agora, mesmo agora há pessoas que não conhecem, é difícil explicar Portugal, não é? E então digo, olha, é o povo mais simpático que existe. E, portanto, era a muleta que eu usava, somos muito simpáticos. E dava sempre certo. E sabes que hoje eu acho isso decisivo, porque eu hoje viajo e vou sempre com receio de alguma coisa, não é de atentados nem nada. É hoje os problemas que enfrentamos nas alfândegas, nas fronteiras, na forma como as pessoas nos grandes países da Europa, ainda agora estive em Pequim e em Nova Iorque, fui a Pequim, é 2 horas para passar a fronteira, anda-se na rua, sente-se. Tens medo? Temos medo. Tens medo. E agora se me pedem alguma coisa que eu não tenho, se fazem uma pergunta à qual eu não sei responder. Mas seja na Europa, em Nova Iorque ou em Pequim. E as pessoas mesmo tornam-se também mais frias e mais distantes no relacionamento com aquilo que são os estrangeiros ou as pessoas que os visitam. E isso, para mim, é que torna um país diferente dos outros. Eu acho que quem vem a Portugal, e andam muitos agora aqui no Porto, eles o que dizem é que adoram as pessoas. E se forem ao Algarve, adoram as pessoas, se forem a Lisboa, adoram as pessoas. Depois adoram a gastronomia, os monumentos são tão bonitos aqui como são em Paris, em Roma, ou no sítio, são diferentes, mas são todos bonitos. Mas o que distingue de facto e que identifica um país são as pessoas. E as pessoas simpáticas fazem um país simpático e mais acolhedor. E ontem é engraçado porque ontem estava em Lisboa e apanhei um táxi e estávamos a falar, eu gosto muito de falar com as pessoas, claro. Vou sempre aprendendo imensa coisa. E o senhor dizia-me, pois então a menina não mora cá, eu disse, não moro no estrangeiro. Eu disse, pois aqui tenho muitos estrangeiros que às vezes pedem-me para eu indicar uma morada e eu, como não sei falar a língua deles, faço-lhes o gesto para eles me seguirem. E eles chegam e depois eu digo onde é que é o sítio e eles querem me pagar. E só amigo, deixe disso, nós cá em Portugal gostamos de ajudar as pessoas. É verdade, mas é que é mesmo. E é a forma como nós acolhemos, eu acho que é o verbo acolher. Nós sabemos acolher, sabemos receber e fazemos com imenso prazer. E é isso que identifica Portugal. Porque as pessoas não conhecem, não sabem, mas quem conhece e quando vai é uma palavra que passa. Era a que eu passava. E esta coisa do opá, que eu insisto que acho que é muito mais do sul do que do norte, acho que nós aqui no Porto não dizemos muito opá, mas pronto. Opá tem assim uma importância para além daquela que todos, aquele momento que eu estava em televisão e tu já nos lembramos, do opá. Sim. Mas esta expressão tem alguma importância significativa na vida dos portugueses, ou nem por isso? Não, acho que não, sinceramente não. O opá é uma expressão que se usa como muitas outras,
e que não é, na minha opinião, não é uma expressão bonita. E porquê? Porque quando estamos com amigos, dizer, opá, faz lá isto, opá, não digas isso, opá, não sei quanto, é uma coisa. O problema é que os portugueses depois, muitos, transportam isto para outros ambientes e sobretudo para pessoas que não têm a mesma confiança. E o opá torna-se uma expressão feia. Mas não, era como dizias há pouco, o opá tem muito mais a ver com o sul com o norte. Nós também temos aqui outras expressões e muito feias. E feias. Oh, filho deste, nós trocamos o opá por o... Somos mais autênticos, mais vernáculos, mas pronto, mas ok. é feio também. Mas, de qualquer maneira, é uma expressão que não sei sinceramente onde é que ela veio, o opá, mas há quem às diga vezes que vem usa-se... do olha lá. Olha lá, e opá, exato. virou opá. É uma forma de chamar a atenção para aquilo que se vai dizer. Mas custa-me, sobretudo na televisão, às vezes ver políticos, apresentadores de televisão em conversas, mesmo que sejam conversas estendidas, usarem essa expressão. Opá, não fica bem. Não terem consciência da língua. No teu entender, há alguma ameaça que se perfila no horizonte dos portugueses? Começamos esta conversa, se calhar, com uma dessas ameaças. Exatamente. Mas achas que há mais alguma que se possa perfilar ou não é por isso? Não, acho que há uma que se perfila e não vejo maneira de se resolver, ou pelo menos não vejo estratégias firmes para se resolver. Tem a ver com a educação. A minha mulher é professora. Os professores trabalham imenso. Os pais é que mandam nas escolas e nos professores. Não há uma estratégia para a educação. A minha mulher há 22 anos que é professora e há 22 anos que anda a mudar de escola. Todos os anos a concorrer, todos os anos a mudar de escola, todos os anos sem saber para onde vai. E isto multiplica-se por milhares de professores. Não me parece que seja possível ter uma boa educação, ter alunos bem estruturados e bem formados, quando os professores não se fixam nas escolas, quando não conseguem ter um plano estratégico para os alunos e que seja consequente e seja duradouro, e quando os professores continuam a ganhar mal, a trabalhar muito, a serem desconsiderados, porque a educação é a base de uma nação. Para tudo, para a cultura, para a prevenção da saúde, para a civilização, para a cidadania, e acho que ainda não houve em Portugal ninguém capaz, nem com coragem, de dizer a educação é estratégica para o país e tem que estar acima dos partidos e da política. E a ameaça que se perfila no horizonte é nós termos a educação não ser capaz de preparar para o futuro gerações que depois têm que assegurar aquilo que é a hegemonia do país e, sobretudo, aquilo que é a sua qualidade. Vamos ter um país, qualquer dia, igual a tantos outros, onde a educação não existiu e a qualidade é aquilo que nós vemos. E, portanto, a maior ameaça que eu acho que há no horizonte e para a qual não vejo solução porque as pessoas não se querem entender é, na verdade, a educação. Depois há muitas outras que se perfilam, mas isso são conjunturais, são coisas do momento que a gente não podemos até nem prever, porque podem acontecer em função de coisas que aconteçam também no estrangeiro. Mas esta, que é aquela que nós podemos controlar, não a estamos a controlar. E a minha pergunta às vezes é se a maior parte das famílias tem consciência que a educação começa dentro de portas, dentro da própria casa. Claro, sim, certo? houve E depois há um primeiro fantástico que eu adoro, que é cada macaco no seu galho. Exato. Na escola são os professores, ponto final. Mais em nada. casa são os pais. E depois tem que ter uma articulação, obviamente, para que tudo possa como ter é sucesso. óbvio, claro. Mas quer dizer, ninguém interfere. Mas hoje não é isso lá, assim, por exemplo, infelizmente na não é Bélgica é assim. muito claro. É claro, aqui deixou de ser, infelizmente deixou de ser. Antes dizia-se, a televisão está a influenciar a sociedade, com os programas, isto vai mudar a sociedade. E as pessoas esqueciam-se que não, o que muda primeiro é a casa, depois é a escola e a televisão é um entretenimento. Se as pessoas forem bem informadas em casa e na escola, dominam perfeitamente a televisão. E conseguem Se não forem, ser criteriosos na escolha dos programas. a televisão entra pela casa deles. E a verdade é que hoje os pais mandam nos professores. Dom Sebastião, não sei se eu viria ter aqui ao Porto, se entraria pelo Algarve ou por Lisboa, pelo mar seria. Como é que nós iríamos receber aqui no Porto? Olha, essa é a pergunta mais simples de toda. Ele veio numa manhã de nevoeiro, não foi?
Consta? Consta, veio numa mesma, íamos recebê-lo com sol. Queres melhor? E ele chegava aqui e dizia, ei caramba, isto já não é a mesma coisa. E é isso que eu gostava que ele entrasse em Portugal pelo Porto, com este sol e dissesse assim, no meu tempo não era nada disto. Era um nevoeiro Era no voeiro cerrado. cerrado. E ele depois ficasse a perceber que de Leiria para baixo, os portugueses ainda acham que o Porto é nevoeiro, é granito e é uma cidade cinzenta. Pois o Dom Sebastião traria uma nova mensagem para os portugueses se entrassem no Porto. A dizer, afinal o Porto. Afinal o Porto. Influência de Portugal no mundo é consentânea com o nosso tamanho, como eu costumo dizer com uma amiga minha aqui do Porto, ela que diz, quando é que vens ao quintal? Exato. É consentânea com essa nossa dimensão de quintalzinho da Europa? Não, sinceramente acho que não. Nós temos muito pouca influência. Hoje temos, enfim, pessoas consideradas em lugares muito importantes naquilo que são as estruturas internacionais, mas em boa verdade, Ana, temos que ser justos, corretos e ser verdadeiros. Eu vou a todo lado e Portugal conta pouco. Eu gostava muito, ainda bem, e eu às vezes olho e digo assim, ainda bem, porque isto também não tem que ser uma fatalidade. Nós não temos que ter esta ambição, não é ambição, ou esta ideia que somos um país muito influente, que lá fora nós somos muito importantes, que já fomos um país que deu mundo ao mundo, já fomos um país muito influente no mundo e que continuamos a viver nesse passado. Eu acho que não temos que ser um país pequeno com a mania das grandezas. Porque é que havemos de pensar assim? Nós temos que ser um país com qualidade. Agora, se temos influência no mundo, ou aqui ou lá, nós nem em África, nem em lado nenhum. Somos Portugal, somos o nosso país. E o que eu gosto de ver Portugal, mais do que influenciar o mundo, é surpreender o mundo com grandes feitos. No futebol, na ciência, na investigação, coisas que às vezes nós não conhecemos. Temos portugueses geniais, de facto, a surpreenderem o mundo. E em todas as áreas temos portugueses que surpreendem o mundo. E eu acho que isso é que é importante para um país, porque ser influente, a Alemanha é muito influente, o resto da Europa olha para a Alemanha desconfiada, como olha para a França, como olha a Rússia é um país muito influente, o mundo olha para a Rússia com medo e desconfiado. Os Estados Unidos é o país mais influente do mundo, olhamos para o presidente americano e temos medo. E portanto, quando essa influência... Até temos medo de dizer o nome do senhor. Exatamente. Portanto, a gente já só diz o presidente dos Estados Unidos, já nem dizemos o claro, nome do e quando baixinho, olhamos é para esses países ficarmos... tão influentes e depois olhamos para o exemplo que nos trazem, é preferível não sermos. Não interessa nada sermos muito influentes para o mundo. O que interessa é criarmos um país com qualidade para os portugueses e para as pessoas que cá venham e para as pessoas que escolhem Portugal para viver, mesmo sendo estrangeiros. Eu acho que isso é muito mais importante do que acharmos que somos influentes no mundo, porque eu de facto vou para o mundo e pronto. Gosto muito de Portugal, é um país muito simpático, mas ter influência, pronto. Não exageremos. Não exageremos. Exatamente. Marca Portugal, mais-valia. A mais-valia da marca Portugal hoje, a nossa mais-valia, também tem que ser justo, é o Cristiano Ronaldo. Não é por ser o jogador que é, mas é porque se tornou uma marca global. Não há sítio no mundo, por mais recôndito que seja, e eu já fui a uns sítios onde, enfim, e que não haja um miúdo com a camisola do Cristiano Ronaldo. E isto é mérito dele, é mérito de uma pessoa que se dedicou ao futebol de uma forma séria e profissional, mas que conseguiu criar uma marca global que transporta o nome de Portugal e sobretudo, leva a curiosidade das pessoas sobre Portugal. E foi também muito através dele que outras áreas também começaram a ser, já tínhamos, já fazíamos, provavelmente não tão mediáticas e também muito pouco projetadas, porque não havia notícia disso. Mas a marca Cristiano Ronaldo acabou por transportar alavancar muitas outras áreas de Portugal. Fazer ver que noutras áreas há outros portugueses. Que há dias conheci um jovem português, jovem, já não é muito jovem, neste caso 30, que é um sucesso nas grandes salas de ópera da Áustria e da Alemanha. Um português, um tenor, e que nós não conhecemos
mas que de facto ele mostrou-me revistas, jornais onde aparece o nome dele em todo lado. Olha, tens uma Fatinha Ramos, que vive em Antuérpia, sim, Antuérpia, e que é uma ilustradora. Li há pouco tempo, uma ilustradora. Pronto, agora. Foi nossa, teve na Conferência de Portugal no Feminino, e que tive ontem com ela, uma querida, vai assim meio metro, e depois é brutal, uma não é? Fatinha, sabes? É um vulcão, um autêntico vulcão. É. E são pessoas como essas que te fazem olhar para Portugal e dizer: claro, uau. E não precisamos andar em saltos altos. Claro, e hoje muitas empresas que estão no mundo, que estão a exportar, que estão a ter sucesso no estrangeiro, sabem que o facto de a marca Cristiano Ronaldo ser associada a Portugal é muito importante. Porque também dá muito uma cultura aqui e de lá fora, porque o futebol também tem muito essa força, que é uma coisa que às vezes também me enerva, que é quando se vai para uma reunião, para negócios, para conversas, para trabalho, a primeira coisa que se pergunta é de clube és. E está-se numa reunião de 1 hora em que mais de meia hora foi a falar de futebol. E nós perdemos muito tempo nisto, e lá fora também. E mesmo que os pais, quando apresentam, vem um miúdo pequenino, um filho pequenino, a primeira coisa é dizer clube és. Diz aqui de clube és. É a primeira coisa que se diz. E por isso, esta força do futebol também, e sobretudo esta marca Cristiano Ronaldo, que chega ao mundo inteiro, é que alavanca muito também muitas outras áreas que permitem que Portugal hoje já seja um país que consegue chegar também de outra forma ao resto do mundo. Viveste alguns anos em África, depois andaste aí um bocado por todo lado. Miscigenação é uma palavra que te ocorre nas tuas funções enquanto diretor do Porto Canal e enquanto andaste aí a trabalhar na comunicação social. Esta palavra ou este conceito acompanhou-te alguma vez, interferiu nas tuas escolhas ou nem por isso? Bem pelo contrário. Acompanhou-me sempre porque, enfim, tive o privilégio também de viver em África há muitos anos. E portanto, eu lembro-me quando cheguei aqui ao Porto, já depois de 25 de Abril, viemos todos, o Porto era uma cidade muito fechada, muito conservadora. Mesmo as pessoas que vieram da África não foram muito bem recebidas, não foram aqui como foram o resto do país, bom, mas chegava-se aqui ao Porto, enfim, a sociedade era absolutamente blindada a tudo o que viesse de fora. E ao longo dos tempos foi crescendo. E, portanto, eu próprio também senti que tive que ultrapassar alguns desses obstáculos com os meus amigos na escola, com os meus amigos no basquete, que eu joguei basquete, e fui também tendo essa orientação. Lembro-me que ainda era miúdo, tinha 15 ou 16 anos, jogava basquete no Porto e veio um brasileiro jogar para a nossa equipa, um brasileiro negro, mesmo negro, e quem andava com ele sempre era eu, porque o resto dos meus colegas das famílias não o queriam. Não é que não fossem racistas, mas não fazia parte Não fazia parte do grupo, da seita, como diria. E depois o rapaz vivia aqui sozinho no Porto, brasileiro, tinha 16 anos, tinha vindo do Rio de Janeiro para sozinho. Aqui para jogar basquete. E era negro, e isso causava na sociedade ainda, enfim, algum retraimento. E era eu, porque tinha vindo da África, que, enfim, estava mais habituado e tal, que andava com ele para mostrar, para levar a restaurante, para levar a comer, a treinar, enfim, andava comigo porque mais ninguém queria andar. Portanto, isso é uma palavra que me acompanha ao longo dos tempos e que não lhe dou grande importância, precisamente porque não é acho que nunca deve ser um problema. Pedro e Inês, consta que viveram uma grande paixão, um fim trágico, aquelas histórias todas, Pedro cru, Inês que não era portuguesa, que era castelhana, que não era de família real, era maia. Pensando neste namoro ou neste amor, nesta paixão, saudade rima com amor, ainda que na língua portuguesa não rime, mas o conceito de paixão e o conceito de saudade rimam entre eles ou não? Eu receio que Pedro e Inês tenham condicionado muito aquilo que eu dizia há pouco, das relações e das pessoas ainda serem muito estereotipadas e ainda haver esta diferença na conversação e no relacionamento entre pessoas e das mulheres ainda não se terem libertado, e muitos homens também não. Isto também é verdade seja dito, há muitos homens também
às vezes são mais atados que as mulheres. Que ainda não deram os passos todos. Ainda não deram os passos todos. Há muitos, e há muitas mulheres. E acho que essa história da Pedro Inês, de alguma maneira, influenciou muito isso. Esse amor trágico, essa forma trágica como acabou o amor, acabou por influenciar e também, enfim, ao longo das gerações ter passado para toda a gente. Mas não acho que o amor rime com saudade nada. Acho que o amor é uma coisa que faz parte da nossa vida, do nosso dia-a-dia, daquilo que é vida. O amor é a vida e, portanto, o amor traz-nos tudo o que nós queremos ter, boa disposição, libertação, alegria, enfim, traz-nos tudo. O amor traz tudo o que nós procuramos de facto na vida, é o amor. Não pode ser um amor por outra pessoa, como pode ser por um filho, por uma mãe, por um pai, não é? Portanto, o amor conduz a vida das pessoas e, portanto, não pode rimar com saudade quando a palavra saudade está associada a um fatalismo, a uma tristeza sem fim, a um drama tremendo. Portanto, de facto, não rima. O amor é outra coisa. E a saudade podia rimar com o amor se fosse vista como uma coisa positiva. Ter saudades faz bem. É bom estar lá fora e ter saudades. Exatamente, tens saudades de coisas boas. Coisas boas dos meus pais, dos meus filhos, claro, da minha mulher, da minha cidade, dos meus amigos. Pronto, mas nós usamos, infelizmente, a saudade para aquilo que disse há pouco, para mascararmos as nossas debilidades. Se o arrependimento matasse, Portugal devia arrepender-se de alguma coisa? Devia, na minha opinião, mas isto eu sou suspeito para dizer, devia arrepender-se da péssima descolonização que fez. Seríamos outro país hoje se a descolonização tivesse sido feita de outra forma. Foi uma pena termos desperdiçado, não sermos país, enfim, que tutelava os países africanos, mas foi uma pena termos desperdiçado o potencial que os países africanos, todos dos quais fomos governo, Angola, Moçambique, Cabo Verde, enfim, todos, foi uma pena termos desperdiçado esse potencial que uma boa descolonização teria dado e teria contribuído para sermos hoje outro país para o mundo e outro país lá como as pessoas querem, com outra influência e outro país, sobretudo, com outra qualidade de vida. Acho que o facto de as colónias, as ex-colónias portuguesas hoje quererem muito pouco com Portugal, ser preciso um constante trabalho diplomático e um constante trabalho político para que as relações sejam boas com estes países, tem a ver com a péssima descolonização que fizemos. Tinha que ser feita, mas devíamos ter feito à medida e bem feita e de forma que hoje fôssemos um país diferente e com esse potencial da África para o mundo que mais ninguém tem, que só nós é que temos. Foi um bocadinho trapalhona. Trapalhona. Um bocadinho feita com os pés. Trapalhona e desastrosa. Pois, para muitas famílias, desastrosa. Bem, famílias e sobretudo para o futuro do país. Sim, sim. Se pudesses, imagino que existam aqui vários restaurantes aqui nas redondezas, se pudesses convidar alguém hoje para jantar, hoje não ia jantar a casa, mas ia jantar com alguém que tu pudesses trazer do passado, para pôr uma conversa em dia, alguém que já não esteja connosco, fisicamente connosco, quem seria aquela pessoa que tu irias escolher? Pois, olha, pensando bem, e numa parte mais intimista e mais pessoal, embora isto não seja para aqui chamado, seria o meu pai. Morreu muito cedo, numa altura em que eu estava a dar o salto na minha carreira, ou seja, era um jovem jornalista ainda do Comércio do Porto, e ele morre numa altura em que eu vou para a televisão. E uma das últimas coisas que eu tive a oportunidade de dizer era, olha, vou para a televisão. Mas ele já não percebia bem, senti que ficou orgulhoso disso, mas já não estava em condições de perceber o alcance disso. E portanto, o impacto que isso veio a ter na tua vida futura. E o impacto que veio a ter. Na altura não sabia, sim, sim. Mas na verdade para os pais os pais todos gostam muito de ver os filhos na televisão. Claro. E nós todos adoramos aparecer na televisão, verdade seja dita, não é? E portanto aparecer na televisão era uma coisa espetacular e continua a ser. Eu ainda hoje, depois destes anos todos, não sei como é que vou viver sem a televisão, depois quando o palco acabar. Eu já tenho pouco agora também, mas é difícil de viver depois sem uma coisa com a qual nos habituamos e que, enfim, faz parte da nossa vida e que depois, enfim, é aquela coisa que as luzes apagam-se e como é que se vive depois disto?
E enfim, é uma coisa para a qual eu ando a ver se me preparo, porque não sei como é que vai ser. E, portanto, numa coisa mais intimista, convidava o meu pai, acho que ele merecia ter acompanhado aquilo que foi este meu percurso, sem lamechices, Sim, um relato na primeira pessoa. A vida é assim mesmo, o meu pai morreu cedo, eu depois fiz a minha carreira e gostava de o ter à minha mesa outra vez, para agora lhe contar o que foi a minha vida ao longo destes 22 anos. Depois, gostava muito de sentar à minha mesa também, numa perspectiva mais desportiva, porque faz parte da minha vida. Eu pratico desporto e fui um jogador de basquete muitos anos. Aquele que para mim foi o maior atleta de sempre, Michael Jordan, do basquete. Para perceber, provavelmente o Cristiano Ronaldo também nos contaria isto, mas de outra forma. Mas o Michael Jordan, ao longo de muitos anos, foi a figura, eu não tenho ídolos, mas foi a figura que, na verdade, eu fui acompanhando como atleta e perceber como é que é possível um atleta atingir aqueles limites ou superar os seus limites naquilo que é a sua profissão. E ele superava muitos limites numa modalidade que eu gosto muito, basquete, que é o basquetebol, e depois perceber muitas das coisas que eu já ouvi dele e que se conta muito daquilo que são os jogadores americanos da NBA, onde ganham muito dinheiro e a maioria deles depois está falida depois da vida. Há um estudo sobre isso em que mais de 60% dos jogadores da NBA faliram e hoje vivem na miséria e são os jogadores mais bem pagos do mundo. E era uma conversa que eu gostava de ter para perceber como é que acontece isto às pessoas. A terceira pessoa que eu acompanho à mesa, devo dizer, com mais política, porque tive a oportunidade uma vez de o entrevistá-lo numa reportagem, mas não uma entrevista, nunca lhe fiz uma entrevista, foi o Dr. Álvaro Cunhal. Por ser uma figura, enfim, mítica provavelmente, resguardada, mais sombria, enfim, já li muitas coisas, pessoas já escreveram biografias não autorizadas, já se falou muito da vida, mas nada como a primeira pessoa. Tudo o que se diz dele, não sei se é bem assim. Depois, acho que, enfim, já era pedir muito ter aqui estas três pessoas na minha mesa, mas depois gostava de juntar a estas pessoas uma mulher que é a Madre Teresa de Calcutá, para perceber de outra forma como é que é possível viver uma vida para os outros. Quando nós vivemos é para nós. Nós pensamos em nós, somos egoístas por natureza, pensamos no nosso conforto, em ter tudo e mais alguma coisa. E como é que é possível alguém... Ela não é única, há milhares. Provavelmente ficou como um símbolo. Mas ela foi o rosto. Foi o rosto disso. É o rosto de muita gente. E perceber, da mesma maneira que gostava de perceber como é que Álvaro Cunhal, enfim, conseguiu reservar a saber coisas sobre como é que ele era no dia-a-dia, se ele era capaz de estar numa conversa a falar de futebol, por exemplo, ou estar numa conversa a falar de mulheres, ou sei lá. Ou de fazer esta entrevista. Ou fazer esta entrevista, não sei, qualquer coisa. Para saber também da Madre Teresa de Calcutá como é que é possível. Não há nada... Não gosta de se sentar a uma mesa, não gostava de ter um carro, não gostava de, sei lá, e olha, estou a dizer uns disparates aqui. Claro. Mas é sobretudo perceber porque é que as pessoas não conseguem ter todas esta mesma ideia de vida. E a mesma postura. E a mesma postura. Se é tão difícil. A mesma atenção. Pronto, aos outros. Estava composta à mesa. Estava composta à mesa. Estava. O português tem variadíssimos talentos, uns mais sublinhados, outros mais calminhos. Mas qual é aquele que tu achas que os nossos filhos, e tu tens filhos, eu também, que os nossos filhos têm a obrigação, as gerações futuras têm por obrigação não deixar cair, rentabilizar, porque é qualquer coisa único no nosso povo? No nosso povo único? Nós temos talentos muito diferentes e muito semelhantes aos outros todos. Mas, num ponto de vista mais prático, e por aquilo que eu vejo em todo o mundo, um talento que nós não devemos desperdiçar, para não falar daqueles que são os talentos mais óbvios e mais, enfim, que já toda a gente se calhar te falou, aquele que eu hoje acho muito importante para as novas gerações é o talento de falarmos línguas, bem como os outros não falam. E de termos um talento natural para aprendermos línguas. Porque hoje a comunicação no mundo é global e a comunicação vai ser decisiva, já é decisiva. Está a um clique. A um clique, é um clique. E eu vou a muitos países no mundo
e tem que se falar inglês e não vejo ninguém a falar inglês com uma pronúncia tão boa como nós falamos. E Já alguns não nem falamos sabem. Os nossos vizinhos, os espanhóis, então, enfim. é aflitivo. E portanto, para não falar dos talentos óbvios que se calhar todos já falaram, acho que no mundo que se afigura, no mundo que nos espera, onde a comunicação é imediata e tem que ser rápida, eficaz e é uma ferramenta para a vida e para as novas gerações, o talento natural que nós temos para aprender línguas vai ser decisivo para milhares de jovens terem emprego em qualquer lado. E aliás, hoje corremos o mundo e vemos sempre jovens portugueses em todas as atividades, precisamente porque têm esta capacidade de se desenrascarem primeiro e depois de falarem línguas. Acho que esse talento deve ser uma obrigatoriedade dos pais, dos professores e das escolas. Das novas gerações. Das novas gerações. Não temos uma Assembleia da República aqui no Porto, nem com a descentralização a coisa para já ainda não chegou cá, está em Lisboa. Se pudesses gravar uma mensagem, um lema no frontispício da Assembleia da República, qual seria aquele que para ti é fundamental que os deputados não se esqueçam daquilo que os leva lá todos os dias a trabalhar? Olha, como eu sou um regionalista convicto e acho que o país só tem futuro se for regionalizado, porque na verdade tem havido estes anos todos de democracia, tem-se acentuado uma diferença entre o litoral e o interior, e eu já não estou a falar do Porto com Lisboa, que isso não interessa nada. Não é importante esta guerra Porto-Lisboa, até porque o Porto, pronto, vai fazendo o seu caminho, mas depois vamos para o interior, ou vamos aqui para perto, ou para cima, e as diferenças, e vermos um país desertificado, um país que parece que está a morrer aos bocados e que não foi capaz, em 40 anos, de se transformar e de evoluir e ter concentrado tudo em Lisboa e ter desprezado o resto do país, acho que se não houver uma regionalização não temos futuro. Continuo a achar convictamente, como convictamente continuo a achar que nunca vai haver regionalização. E portanto, mais do que um lema, é uma questão que eu acho que eles nunca se devem esquecer e para a qual eles falam muito disso, mas depois não dizem nada, que é porque é que o país é muito grande para regionalizar, ou melhor, é muito pequeno para se regionalizar e depois é muito grande para se distribuir. Acho que é uma pergunta que se faz, porque quando se fala de regionalização diz, somos um país demasiado pequeno para estarmos com regiões, mas quando é para distribuir, já é um país muito grande, já tudo é muito longe e fica tudo em Lisboa. Portanto, não é um lema, é uma pergunta, porque é que somos tão pequenos para regionalizar e depois somos tão grandes para distribuir. Tu fazes a pergunta e eu faço uma sugestão, que é que eles passem das palavras aos atos. Aos atos, por exemplo. A coisa ficaria... Ficaria, mas não querem. Estás a ver? Pessoas do Norte, somos logo rapidíssimos, um faz a pergunta, o outro tem a solução, vamos embora. E mais tu que estás longe e tens uma visão até mais diferente, mais ampla e menos empenhada que a nossa. Não, se ficarmos sempre à espera que aconteça... Não vai acontecer. Não acontece, portanto alguém vai ter que dar o primeiro passo. O primeiro passo. Portanto, não se podem queixar desta pergunta. Então deixas a pergunta. Uma afirmação que causou alguma polémica foi o presidente Lula da Silva dizer que Lula que o Deus era brasileiro, ok? Pronto. A pergunta agora é, o que é que levaria o nosso querido amigo, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mais que presidente é amigo, e acho que todos os portugueses sentem essa proximidade, a declarar a lusitaniedade de Deus, a dizer Deus é português, deixem-se de coisas. Ele próprio, ele está em todo lado, portanto, nada como o professor Marcelo Rebelo de Sousa, de quem sou amigo, como sabes, porque fizemos muitos anos na televisão o nosso percurso, nada como ele próprio dizer como vem, mais do que isso, Deus é português, eu sou Deus, eu estou em todo lado. E ele está de facto olha, em todo lado. Eu não sei como é que não, mas eu conheço bem e ele está mesmo. Esta pergunta, mas pronto, eu conheço bem e ele está mesmo em todo lado. E ele gosta de cumprimentar as pessoas, de abraçar as pessoas. E digo-te mais, já o via ir por caminhos, por um sítio, uma rua, e ele olhar para as pessoas o cumprimentarem. Gosta, portanto, mais do que qualquer outra coisa que pudéssemos inventar, acho que ele próprio tem legitimidade para dizer, como vem, Deus é português. E agora, se tivesse a oportunidade, enquanto cidadão português, de colocar uma pergunta a um dos presidentes das instituições europeias, qual era aquela pergunta que, no teu entender,
para a qual ainda não tem resposta. A pergunta para a qual ainda não tem resposta é uma pergunta básica, simples e muito objetiva, que é: a União Europeia é para todos ou é para ser feito entre os países ricos e os países pobres, a duas velocidades? Acho que esta resposta nunca conseguiram responder a isto. Não se pode exigir uma União Europeia e exigir a todos os países da mesma maneira. Ser tolerante, ter capacidade estratégica e de visão, é perceber que cada país tem características próprias. E podemos, de facto, eu sou um europeísta, acho que a União Europeia faz todo o sentido, mas não faz sentido ter uma União Europeia onde o patamar que os outros têm todos de balizar é pelo patamar dos países ricos. E se não o fizerem, não contam. E têm dificuldades por causa disso. E, portanto, a única pergunta que eu gostava de fazer é: porque é que nestes anos todos ainda não há na União Europeia uma estratégia que todos os países sintam que são da União Europeia e todos os países sintam que a igualdade é para todos. Porque se esta resposta continuar a não ser dada, as dúvidas sobre as instituições europeias e as dúvidas sobre o futuro da União Europeia vão continuar e podem, um dia destes, acabar da pior maneira. E o empenhamento dos cidadãos europeus também vai-se desvanecendo, como é óbvio. Exatamente. Uma música que te tenha acompanhado ao longo da tua vida? Olha, essa vai ser provavelmente a resposta, como se diz assim, mais provinciana que te vou dar, ou aqui no Porto, como se diz, mais parola que te vou dar. Mas é do fundo do coração, porque temos que ser genuínos, não posso agora aqui dizer que é uma música que é, enfim, de um tipo muito conhecido e muito intelectual, que me acompanha, porque eu gosto do género de música, acompanho muita música, enfim, tenho os meus gostos. Esta que eu te vou dizer não é dos meus gostos de música, mas é uma que me acompanha porque me marcou significativamente. Quando eu vivia em Sá da Bandeira, em Angola, e tem a ver com a saudade, vê lá tu, não minha, mas as pessoas estavam comigo. Quando eu vivia em Angola, em Sá da Bandeira, no sul de Angola, um dos acontecimentos que havia era o circo. Íamos ao circo, quando havia circo, era raro, e havia circo. E o cinema só era ao fim de semana, de 15 em 15 dias, que ia lá para o cinema e tal, mas o circo era um acontecimento, até porque era mais novo. E lembro-me de ter ido com os meus pais ao circo e aparecer não me lembro do nome agora do cantor, a cantar a música Guitarra Toca Baixinho. Tu lembras-te? Sim. Com o próprio Fernando... Bem, não interessa, depois não consegues pôr aqui na entrevista. Pronto, o Guitarra Toca Baixinho no circo. E vi o meu pai e a minha mãe a ouvirem aquilo e a chorarem desalmadamente, porque estavam longe de Portugal, da metrópole. As irmãs da minha mãe e do meu pai viviam todos no Porto, a minha mãe tinha imensa saudade deles, do Porto, enfim, nunca se adaptou muito à África, ela, portanto tinha. E ouvir o Guitarra Toca Baixinho no circo, pelo próprio, eu miúdo, a olhar para eles a chorarem, a música a entrar com aqueles violinos que os palhaços tocam, que eram com os instrumentos. Aquilo ficou-me marcado, hoje lembro-me como se tivesse sido até hoje. E, portanto, essa música acompanha-me como algo que eu me recordo, já não me recordo quase nada dos 4, 5 e 6 anos, mas disto é como se fosse hoje. E, portanto, escolho essa música porque também tem muito a ver com aquilo que foi uma vivência dos meus pais, minha e da minha família em África. E eu acho maravilhoso porque conseguimos gravar esta entrevista sem que tenha acontecido aquilo que alguém gostaria que tivesse acontecido, que era que viesse uma onda que nos levasse, porque ia aumentar as visualizações no YouTube da entrevista. Foi, exato. Portanto, isto era não aconteceu. Não aconteceu. Maravilhoso. E depois outros estariam à espera de dizer assim: era bem feito, ele que diz que é sol, agora começasse a cair o nevoeiro. E fechasse o sol. Para fechar a entrevista. Não, vamos fechar a entrevista com o sol fantástico do Porto. Muito obrigada. Obrigado, Vânia. Foi uma honra e obrigado. Eu não sou uma figura como essa todas que entrevistaste. Não. Sou uma figura simples aqui do Porto e somos todos. Obrigado pela honra. Somos todos. Na verdade, não há mais importante, menos importante. Exatamente. Começaste por aí e acabamos por aí. Somos todos cidadãos portugueses e todos temos a dizer alguma coisa. Obrigado, bem-vinda. Obrigado.